ouvir a voz do Salvador. Lucas capítulo 13, o texto mesmo é a partir do versículo 6, mas para a gente poder entender melhor o contexto, a gente vai ler a partir do versículo 1. Lucas 13, a partir do versículo 1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vou-lo afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, veja que a ligação com o texto anterior. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Com essa história de ser vegetariano, né? Eu ouvi uma historinha um tempo atrás, e é uma historinha que eu já contei bastante, mas eu vou te cansar contando, porque pode ser que alguém não tenha ouvido, só para a gente entrar no contexto aqui, que fala que uma pessoa tinha um cavalo de raça maravilhoso. O cavalo dele era raro, que ele gastara uma quantidade enorme de dinheiro para poder manter aquele cavalo, e aquele cavalo dava show. Ele era uma espécie de espetáculo de cavalo nas exposições por lá, e o cavalo foi adoecendo, foi enfraquecendo, e aí ele perdeu o objetivo. Ele não era um cavalo que servia para o campo, não era um cavalo que servia mais para poder dar o show lá, então ele perdeu o sentido, e ele foi ficando largado. Mas o dono gostava muito do cavalo, e tinha feito um investimento altíssimo por ele, e pagou o veterinário para ir lá, para o veterinário fazer uma avaliação, e ele avaliou o cavalo, cuidou do cavalo, e disse o seguinte: olha, eu vou aplicar 13 injeções em 5 dias nesse cavalo. Se ele não for curar, se ele não andar, não tem jeito, vai ter que sacrificar o cavalo. E ele saiu de lá e foi embora, e disse que havia um porquinho, um leitãozinho, daquele que fica solto pelos quintais das fazendas. O leitãozinho chegou lá para o cavalo, ele entendia a linguagem dos homens, o cavalo não entendia, mas ele entendia, e ele chegou para o cavalo e disse: cara, não tem jeito, tu tem que dar teu jeito, nesses 5 dias tu vai ter que levantar. E aí o cavalo dizia para ele: mas como? Não vou ter jeito. Ele dizia: mas com essa injeção aí, ó, em 5 dias, se você não levantar, vai morrer. E o cavalo ficou assustado, e o porquinho ia lá todo dia e animava e falava com ele, estimulava e fazia de tudo para poder ver se o cavalo melhorava. 3 dias depois teve a segunda injeção, e quando foi no 5º dia, o porquinho levantou cedo e começou a animar o cavalo, e disse para ele: rapaz, vamos, porque hoje é o último dia, hoje você vai ser avaliado, não tem jeito, vai ter que dar o teu jeito. E aí o veterinário vinha de longe, o porquinho chegou lá e animou o cavalo, e fuçou o cavalo e deu um jeito, e o cavalo entendeu que tinha que dar um jeito, se levantou, meio tropegando, mas se levantou. E aí o veterinário chegou e falou: eu vou aplicar a última injeção, pelo menos ele levantou, então possivelmente ele vai melhorar. E aí depois de mais 2 dias voltou lá, fez uma avaliação, o cavalo estava bem, muito bem, obrigado. E aí o dono do cavalo ficou muito feliz e resolveu fazer uma festa, e chamou os vizinhos. E o coitado do cavalo, do porquinho,
virou o alimento lá, né? Da festa deles. E eu gosto desse porquinho. Toda vez que eu conto essa história, eu gosto do porquinho. Me lembro do porquinho. Porque na minha cabeça eu já fiz grandes viagens com essa história do porquinho. Daquele que é capaz de se sacrificar pela recuperação do outro. Aquele que é capaz de fazer um esforço enorme para que o outro melhore, para que o outro não morra. A gente tem uma parábola que acontece num contexto estranho, porque as pessoas chegam lá e falam com Jesus e contam umas histórias trágicas de um sacrifício que Pilato misturara sangue profano. E Jesus fala: você acha que essa tragédia aconteceu porque eles pecaram? Olha, tragédia não acontece por causa do pecado necessariamente. A gente tem que tomar cuidado de fazer essa ligação. Se não se arrepender, todo mundo pode ser condenado. Não tem um que está em condição melhor do que o outro. E não imagina que aquele outro problema que aconteceu lá em Jerusalém também, se não tiver arrependimento, todo mundo é condenável. Porque a religião judaica, ela tinha como característica sair medindo quem era e quem não era, quem podia e quem não podia, quem servia e quem não servia. Eles saíam classificando as pessoas, às vezes dentro do próprio judaísmo. Esse é fariseu, esse é saduceu, esse é publicano, esse não vai ao templo, esse não entrega o dízimo, esse não ora 3 vezes com todo mundo vendo, esse não faz jejum, esse não dá esmola, esse trabalha no sábado, e aí eles saíam fazendo classificações das pessoas e medindo quem era digno e quem não era digno. E Jesus bate doído nessa característica, porque Jesus não queria criar um povo que tivesse como característica sair julgando a vida do outro. E aí ele conta uma parábola, e eu queria que a gente pudesse dividir essa parábola primeiro nos papéis de cada um. Ele conta de praticamente 3 personagens. O primeiro é o dono da vinha, o dono daquela plantação. O dono, ele é dono, a terra é dele. Ele decidiu plantar a figueira, ele estabeleceu o objetivo para a figueira, porque ele é o dono. Ele plantou a figueira e não plantou a figueira com outro propósito. Ele queria que a figueira desse fruto. Ele poderia plantar aquela figueira para que ela ficasse lá. Eu plantei a figueira porque eu quero ter uma figueira aqui na minha plantação. Ele poderia plantar a figueira para que ela ficasse muito bonita. Ele queria ter uma figueira bonita dentro de casa, ou lá na sua área. Mas ele poderia plantar a figueira porque ele queria que tivesse uma sombra naquele canto. Mas não, ele plantou a figueira com um propósito definido. Ele queria que a figueira desse fruto. Então o primeiro personagem é o dono. O dono manda, ele faz e ele manda. O segundo personagem é a figueira. Ainda que fosse numa vinha, ali estava plantada uma figueira. A figueira estava lá e ela precisava produzir, porque ela foi plantada para produzir. Então, ela não estava ali para existir apenas. Ela não estava ali para ser bonita, para ser um enfeite na plantação do homem. Ela não estava ali para fazer sombra. O homem não ia lá de vez em quando para poder ver se ela estava com sombra. Ia lá para saber se ela estava produzindo, porque ela foi plantada para produzir. E a terceira figura que aparece na parábola é a do vinhateiro, é aquele homem que trabalha por ali, que talvez até tenha participado da plantação da figueira, que cuidava da figueira. Era ele que ia lá para dar um trato na figueira, e quem tem planta sabe que planta não pode ser largada, ela tem que ser cuidada. Ele era aquele cuidador da figueira. Então cada um tinha o seu papel. O dono mandou plantar, o dono tinha um propósito, a figueira estava lá e tinha que produzir, e o vinhateiro estava lá para poder cuidar. Era aquele que cuidava da figueira. Cada um com seu papel muito bem definido.
Segunda parte, os fatos, né? Os fatos foram bem explícitos para Jesus também na parábola. Ele diz que o dono, ele veio para poder ver como é que estava a figueira. Ele passou lá para poder saber se a figueira estava alcançando o seu propósito. Ele passou lá e deu uma olhada na figueira. O versículo de número 6 diz que ele tinha a figueira e vindo procurar fruto nela. Irmãos, o dono vem, mais cedo ou mais tarde. O dono da figueira vem, e vem para poder procurar fruto. E ele passou lá e procurou o fruto, e o texto diz que não encontrando, ele decidiu, porque o dono decide, ele é o dono, ele faz o que quiser com a figueira, ele é o dono, ele tem o papel de plantar, ele tem o papel de manter, ele tem o papel de esperar, e ele tem o papel de decidir. Ele decide do jeito que ele quiser, porque ele é o dono. A figueira, por sua parte, não tinha feito aquilo que era o seu papel, ela não conseguira produzir. O costume daquela época, segundo o texto de Levítico, é que você plantava uma árvore e deixava essa árvore lá 3 anos, ela não precisava produzir durante 3 anos. Depois, os 3 primeiros anos de produção, ninguém podia colher, porque era a natureza que estava se fortalecendo, estava produzindo por si mesmo. Depois, no 7º ano, a primeira produção era chamado de as primícias, aquilo era entregue para o Senhor. Então a planta só poderia ser explorada pelo dono depois do 7º ano, porque no primeiro ano ele pegava a produção e ia levar para o Senhor. O texto diz que já fazia 3 anos que o dono ia lá para poder ver a figueira. Talvez para fazer a colheita do 7º ano, ou talvez esse já fosse o 9º ano, que o dono da figueira ia lá para poder ver se a figueira estava produzindo, e todo ano chegava lá e estava aquela figueirinha bonita, que existia, que talvez até fazia sombra, mas que não produzia. Então ele cumpriu o seu papel e ele decidiu cortá-la, porque se a figueira não produz, se a figueira não cumpre o seu objetivo, o dono pode mandar cortar. Mas aí aparece um terceiro fato, que é o vinhateiro, aquele rapaz que trabalhava por ali, aquele empregado que estava ali como servo, aquele que estava ali para poder cuidar da figueira. Ele diz assim: ô patrão, vamos fazer um negócio? Eu vou te fazer uma proposta, dá mais uma oportunidade, vamos ter paciência um pouquinho. Quem sabe eu vou poder limpar no entorno da figueira, e quem sabe eu vou poder pegar esterco e colocar na beira da figueira, e quem sabe aí a figueira venha produzir. O quem sabe é dar mais uma oportunidade para a figueira. Pronto, contada a parábola, cada um de nós é capaz de onde está agora, fazer uma aplicação para si mesmo, eu sei disso. Cada um é capaz agora. Eu sei que o Espírito Santo pode trabalhar o seu coração agora. Você leu a parábola, entendeu a parábola e sabe que o Espírito Santo pode falar com o teu coração agora. Mas talvez a gente possa fazer isso juntos também, porque a Bíblia diz que Deus nos criou, nos salvou em Cristo e nos deixou aqui na terra com um propósito. Nós estamos aqui para produzir frutos dignos do arrependimento. Nós estamos aqui e recebemos o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus mora na nossa vida. O nosso corpo se transformou em templo do Espírito Santo. Nós fomos inseridos na igreja de Jesus pela sua graça. Nós fomos feitos filhos de Deus pelo seu amor. Agora estamos aqui e fomos colocados aqui para produzir. E nós somos colocados para produzir amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão,
e domínio próprio. O Espírito Santo transformou a tua vida. O Espírito Santo pegou você, tirou você do reino das trevas, transportou para o reino da sua maravilhosa luz, livrou você de toda a pressão do pecado. Você não é mais escravo do pecado, você agora é filho de Deus, você agora é filha de Deus, e você foi plantado aqui para produzir amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O mundo agora é melhor porque você existe. O estado de Rondônia é melhor porque você existe. A cidade de Porto Velho é melhor porque você existe. Aquele ambiente de trabalho onde você trabalha é melhor porque você existe. Aquilo não é uma desgraça porque você está lá, porque você é uma bênção de Deus lá, porque você é instrumento de Deus lá, porque Deus se utiliza da tua vida lá, porque Deus não espera de você que você apenas exista, porque Deus não espera que você apenas seja belo, porque Deus não espera que você apenas produza a sombra, Ele espera que você produza o resultado natural da presença do Espírito na tua vida. Ele olha para você, e a Bíblia diz que nós somos carta aberta de Deus. A Bíblia diz que nós somos bom perfume de Cristo, que as pessoas ao conviverem conosco, elas sentem o perfume de Cristo, tanto para a condenação, quanto para a salvação. E nós somos chamados então para dar fruto, e o Pai vem, e o Espírito Santo vem, e o Espírito Santo vem na minha vida e dá uma olhada na minha vida de vez em quando para poder saber o que é que eu estou produzindo. E o Espírito Santo passa na minha vida para falar assim: Luiz, eu vim de novo, cara. Você sabe que eu já vim várias vezes procurar saber o que é que você tem produzido. Mas irmãos, o Espírito Santo muitas vezes ele o Espírito Santo fica profundamente decepcionado comigo, porque o Espírito Santo espera que eu produza frutos naturais de alguém que tem Ele na vida, e de vez em quando eu produzo uns negócios esquisitos, e a Bíblia diz que da fonte que sai água doce não pode produzir água salgada. E a Bíblia diz que se for plantada uma planta, tem que ser produzida aquela planta. E de vez em quando o Espírito Santo fica muito triste comigo. E aí eu sou obrigado a chegar lá diante do Pai, o dono, o Senhor. Cabecinha baixa, sem condição de chegar até a santidade dele, mas com o meu advogado, o vinhateiro, aquele que cuida de mim. E chego de vez em quando diante do Pai para dizer: Pai, me perdoa, porque eu não produzi de novo. Pai, me perdoa, porque o Senhor esperava que eu produzisse tal coisa, e infelizmente eu produzi tal coisa. Pai, eu estou aqui te pedindo perdão, eu estou aqui te pedindo graça. Isso era uma coisa esquisita para o judeu, porque o judeu, ele era capaz de ficar julgando o Pilatos, porque o Pilatos fez assim o assado, ou julgando o outro porque fez assim o assado. Ele era capaz de ficar julgando aquele que fizera isso ou que fizera aquilo. E Jesus estava contando a parábola de novo da graça, para poder dizer que esse é um tempo novo, é um tempo daquele Senhor Jesus que estava ali agora, para poder limpar, e para poder dizer: olha, se os romanos têm errado, eles precisam de arrependimento, porque senão eles serão condenados. Mas se os líderes religiosos de vocês também tiverem errado, eles também não têm direito de sair julgando e punindo vocês com a força que fazem. E aí o texto é cruel, porque o vinhateiro vai colocar esterco na beira da figueira, e judeu tinha pavor de esterco. Então,
Jesus está falando agora desse tempo em que Ele está aqui cuidando da figueira. Jesus está falando desse tempo em que Ele está aqui para poder, diante do contato da gente com Deus, Ele poder nos dar a oportunidade do arrependimento. Jesus está aqui nesse tempo para poder tirar, podar, limpar, colocar esterco, para que a gente produza, e produza mais ainda, como diz a Bíblia, a 30, a 60 e a 100 por um. Querido, o Senhor Jesus plantou a semente do Evangelho no teu coração, para fazer de você uma bênção. O Senhor Jesus plantou no teu coração, para fazer de você um instrumento dele. E o Espírito Santo de vez em quando fica triste comigo. Como é que o Espírito Santo está em relação a você? Ou você é como o judeu que está preocupado com o faraó, ou preocupado com o Pilatos, ou preocupado com a Dilma, ou preocupado com o Obama, ou preocupado com o Estado Islâmico, ou preocupado com o Papa, ou preocupado com não sei quem lá longe, mas não é capaz de olhar para ti mesmo? Como é que o Espírito Santo está tratando com você? É como você se sente agora que o vinhateiro vai tratar. É como você se sente que o vinhateiro vai tratar. Se você estiver precisando de poda, se você estiver precisando de limpeza, se você estiver precisando de esterco, se você estiver precisando de ajuda, esse é o tempo da graça. É o tempo que a gente tem para poder dizer: Senhor, eu preciso. Eu te agradeço porque o Senhor clama por mim e me dá mais uma oportunidade. Eu te agradeço porque estou no tempo que o Senhor chega diante do Pai e diz: Pai, dá mais um ano para ele. Talvez ele já tenha pedido no primeiro, talvez ele tenha pedido no segundo, talvez ele esteja pedindo no terceiro, talvez ele vá pedir outras vezes, mas esse é o tempo que a gente tem para poder dizer: Senhor, eu quero produzir, eu quero que a minha vida produza reflexo da tua presença. Senhor, eu quero que a minha vida seja um instrumento nas tuas mãos, Pai. Senhor, eu quero que os dons que o Senhor me deu sejam utilizados para a tua glória. Senhor, eu quero nesse início de ano fazer compromisso contigo. Eu tenho estado parado, Pai. Eu sei fazer isso, mas não tenho feito. Eu posso ajudar naquilo, mas não tenho feito. Aqui na igreja tem pouco mais de 20 grupos de comunhão, 20 células. Tem célula que está precisando multiplicar agora em 3, falta líder. Está faltando líder. Tem célula de adolescentes aqui sendo dirigidos por adolescentes, porque não tem adultos dispostos a colocar as suas vidas e falar: então tá bom, então eu vou. Tem classe de criança precisando de gente. Tem célula de criança no meio de semana precisando de gente. Nós estamos agora, esse ano, nós vamos, para a glória do Senhor, efetivar o projeto Mariana, vai precisar de gente. E o Senhor está perguntando: quem é que vai por mim? Quem é que vai por mim? O dono da obra vem. O dono da obra vem. E não adianta ficar gastando tempo e ficar preocupado com a figueira vizinha. É preciso que cada um olhe para si, porque o tratamento aqui não é com a vinha, é com a figueira. É preciso que cada um olhe para si, para poder, arrependido, chegar diante de Jesus e dizer: Senhor, me apresenta de novo diante do Pai, restaura a minha vida, para que eu possa servir e eu possa ser útil. Vamos orar?